Então, eu sou a Jaqueline, hoje eu trabalho, além com a parte clínica e com a especialidade de felinos, também trabalho com a parte holística e sistêmica, e hoje eu me considero uma terapeuta da família multiespécie, né? Porque hoje, essa parte da visão sistêmica dentro da medicina veterinária, ela vai englobando todas as questões, esse olhar aprofundado, né, da medicina veterinária, que vai muito além do que esse animal ele está trazendo no corpo físico dele, né? Vai muito além disso, vai muito além daquela doença que esse animal está apresentando, tá? Então a gente vai pegando todos esses aspectos, parar um pouquinho aqui, entrar algumas pessoas. Boa noite, queridos, boa noite. Eu tô aqui explicando em relação que não vamos ter a live hoje, né, como o combinado com a Amanda, por conta desse tempo que acabou não tendo luz na casa dela, internet, mas que a gente vai insistir, né, em remarcar essa live para falar sobre a tutora e a gatinha Sofia. E aí eu tô falando aqui um pouquinho desse meu trabalho holístico para quem não me conhece, como é essa questão da parte holística e da visão sistêmica mesmo na veterinária, tá? Então a gente tem esse olhar mais aprofundado, um olhar além da doença do corpo físico, do que já está no corpo físico desse animal, né? Então olhar para essas questões mais das emoções, né? O que está por trás, né? Além desses sintomas físicos. E esse animal hoje, ele está inserido, né, nessa família humana. Então, o que vem acontecendo nessa família humana que ele está inserido hoje? O que vem acontecendo para que esse animal esteja adoecido, né? Seja ali com sintomas ou doenças no corpo físico ou até mesmo emocional, né? Hoje a gente vê os animais aí muito ansiosos, né? Com esse comportamento de ansiedade, que não é um comportamento normal, né? Não é, a gente não vê animais ansiosos na natureza, né? Então isso a gente já sabe que isso é um comportamento humano, isso é um sentimento humano. Então eles acabam sentindo hoje por ter essa convivência, né? Por essa humanização hoje que nós colocamos, né? Então são animais que às vezes demandam um tipo de comportamento, que nem cachorro, você precisa passear, gato, você precisa enriquecer esse ambiente dele. Claro que nunca vai ficar parecido, né? Como a natureza, aquela questão que eles têm da caça, que é até muito maior do que o cão. Mas ainda assim, a gente precisa, né? Olhar para esse ambiente e deixar ele específico para aquela espécie. Por isso que é preciso a gente conhecer essas espécies. E isso demanda esse conhecimento para a gente minimizar essa questão mesmo do estresse dos animais, né? Dessa ansiedade. Você não tem como ter essa demanda como tutor de às vezes estar ali brincando com o cachorro o tempo todo, né? Tem que trabalhar, tem as coisas do dia a dia para estar fazendo, né? Então, às vezes é necessário colocar esse animal numa creche, né? Para que ele queime aquela energia, porque é diferente. Quando ele tá na natureza, ele tem a natureza toda à disposição. Então, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Né? Para que vocês possam, né, já ir engajando esse assunto, aonde entra essa outra vertente dentro da medicina veterinária, né? Que é essa parte que a gente fala da sistêmica, que entra essa visão sistêmica e mais ampliada, onde esse animal ele está inserido numa família humana, né? E dessa parte holística que cuida dessa parte das emoções, da energia e não só desse animal, né? Principalmente do tutor, porque hoje, com esse olhar da medicina veterinária, a gente entende que quando a gente olha para aquela questão em geral, para aquele sistema, né, que o animal está envolvido, que é aquele sistema humano, isso chega até o animal, ressoa até o animal, né? Então isso que é importante. A Eli aqui, boa noite, Eli querida, tudo bem? Essa humanização é ruim para os peludinhos? A humanização, Eli, assim, na verdade, vai depender
para onde ela está indo. Esse que é o problema, né? A gente entende que esses animais que a gente tem hoje domesticado, né? Mesmo que eles vieram aí tem a sua ancestralidade mais selvagem, a gente entende que foram animais que são colocados hoje para nós, né? Como se fossem criados para isso, né? Para serem animais domésticos. Mas a questão é, aonde está chegando essa humanização? Para onde está indo essa humanização, né? Então, esse é o ponto. O cachorro, ele tem conseguido ser cachorro? Porque se a gente for olhar numa questão, até assim, de um xingamento, né? Se a gente xinga, seu cachorro, né? Mas muitas vezes, assim, cachorro, quando a gente xinga, seu cachorro é ruim e o gato é bom, né? Eu sou um gato, né? Porque eu sou lindo e charmoso, né? Como aqui o pessoal que é gateiro, entende um pouco de gato, sabe o quanto que os gatos são charmosos e, né, a gente faz até essa brincadeira. Mas a questão para onde está indo isso, né? Na verdade, ser chamado de cachorro seria um elogio, porque hoje as pessoas, não, você tá chamando meu cachorro de cachorro, mas assim, ele é um cachorro, ele é um canino, então ele é um cachorro. E então, quanto mais a gente deixa esses animais ficarem próximos à essência deles, do que eles vieram para ser de fato, aí sim a gente vai estar olhando para essa alma. A gente vai estar entendendo que esse é o caminho, né? É a mesma coisa, por exemplo, da gente não ser um humano, né? Nascer como humano, ter um potencial como humano, e vier, né, outras pessoas, outras espécies, e querer criar a gente de uma outra forma. Não, você é humano, mas você não vai mais andar da forma que você anda, você já não vai mais falar da forma que você fala, você não vai ter acesso a essa questão da rua, você não vai no shopping, você não vai no cinema, você vai, né, aquela coisa. Então, isso é um comparativo que você vai se perdendo na essência daquilo que você veio para ser. Né? Se a gente for falar de algo maior, né, de uma criação, né, uma criação maior, independente do que você acredita, né, que aqui eu não estou falando, não estou julgando religião, mas daquele que criou, né, porque independente disso, tem alguém que criou tudo, né, e aí quando a gente olha para isso, se ele criou dessa forma, não é? O ser humano de uma forma como um ser humano, o gato como um gato, um cachorro como um cachorro. É para existir essa interação entre essas espécies, se respeitando, cada uma da sua forma, né? Cada um entendendo ali a parte que evolui, a parte que de repente tem essa dificuldade, e elas vão crescendo juntas, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Claudinha. Oi, Claudinha, boa noite. Minha cachorrinha está com uma alergia difícil de curar. Pode ser emocional? Com certeza, Claudinha. A pele, inclusive, né? Isso, nós tratamos eles como bebês, né? Na verdade, a gente faz essa humanização e olha para esses animais de uma forma que aquele é um excesso de cuidado, né? Vem aquela sensação de acolhimento, aquela sensação materna até mesmo, né? Com os animais. No entanto, que quando a gente vai falar com o animal, é difícil você falar, bom dia, e aí, boa noite, gato, tudo bem? Ai, oi, neném da mamãe, ai, né? Porque a gente a gente acaba infantilizando esses animais, né? Porque os animais, eles se conectam muito com a nossa criança interior. Então, muitas das vezes, quando a gente vai expor esse sentimento, né, aquela coisa, ele vem nessa forma infantilizada, né? E aqui, até o que a Claudinha perguntou, a pele, ela tem um total conexão com o emocional, né? E isso não é só nos animais, não. As pessoas também, né? O que eu sempre costumo dizer é que quando chega no corpo físico, é porque o emocional ele já está esgotado. Porque o emocional e o psíquico, né? Porque geralmente a gente para
né? Quando tá incomodando. E quando está incomodando, tá no corpo já. Porque às vezes o corpo ele vem dando sinais, né? Aqueles sinais assim, isso falando, né, de pessoas, né? De nós humanos. Então o corpo ele vai dando aqueles sinaizinhos e você vai deixando passar. E aí você vai deixando pra lá, você vai deixando pra não, é só uma dorzinha de cabeça. Ah, não, é só um desânimo hoje. E aí a coisa, ela tende a ir crescendo, chegando num ponto que muitas vezes é em forma de doença física, né? Ou até uma estafa também emocional. Mas aí, às vezes, numa forma que você fala, não, eu tô com tanta dor, sei lá, né? Travei agora na coluna que eu não consigo nem levantar. E agora? Mas aí é o momento que você vai prestar atenção, mas o seu emocional já estava te avisando há muito tempo, né? Então, da sua cachorrinha, que é o que você perguntou, tem total conexão com o emocional. E aí, tem que ver uma questão, né? Tem que avaliar todas as questões. Pode estar ligado uma relação emocional que tem a ver só com a sua cachorrinha? Pode também, né? É que a maior parte das vezes, o que eu vejo assim, é que esses sintomas físicos do animal, ele sempre está associado a essa família humana. Então, eles podem, essa doença, ela pode estar indicando várias coisas para você, tá? Ela pode estar indicando uma questão da parte do seu sistema, né? Quando eu falo sistema, é a sua família ali que convive com ela, né? Então, se você, no caso, a Cláudia que é casada, né? Então, de repente, ali a relação, né? Como casal, com seus filhos, né? Ah, mas eu moro com meu pai, com a minha mãe, então como é que essa interação ali, de repente, está apontando alguma coisa nessas relações, ou também, vocês devem perceber, né, que os animais, não todos, tá, mas a maior parte deles, eles têm uma conexão maior com uma pessoa da casa, tá, é como se eles viessem com uma missão, eles podem amar todos, né, porque a maior parte dos animais não tem isso, ele ama todo mundo, mas ele tem uma conexão de alma maior com uma pessoa. E às vezes aquela pessoa nem é a pessoa que mais cuida, que coloca comida, né? Eu tenho muito relato de tutor que fala, nossa, eu que peguei, eu que cuido, eu que banco, e ele vai lá e gosta do outro da casa, tá? Então, é mais uma conexão energética e de alma que esse animal tem com aquela pessoa da casa. E aí, muitas vezes, aquela doença pode estar representando alguma coisa que aquela pessoa em si precisa olhar, né? Uma coisa mais individual dela. O que a gente vê muito também nesses casos é espelhamento. Então, os animais, eles fazem muito espelhamento de comportamento, né? O que é isso? Então, muitas vezes, o tutor é ansioso. Esse animal, ele também passa a ter um comportamento de ansiedade, né? Então, ele faz um espelhamento. Ou até mesmo um espelhamento dessa questão emocional e física. Então, eu vejo muitos animais que têm as mesmas doenças que o tutor, né? Às vezes a gente diagnostica uma coisa, diabetes, por exemplo. Eu peguei vários casos, né? Que aí o tutor olha pra mim e fala, ai, nossa, você tá imitando a mamãe, você tá imitando o papai, que a mamãe e o papai também têm diabetes, aquela coisa assim. Então, eles fazem realmente esse espelhamento, né, das doenças, tanto físicas quanto a questão emocional. E aí, né, pegando esse gancho aí da Claudinha, como é que essa parte holística, né, ela pode ajudar? Né, falando mais dessa parte holística, que a holística ela pega mais essa parte energética e emocional. Quando chega um animalzinho, né, com um sintoma de alergia, é claro que a gente sabe que existe vários tipos de alergia, né, vários níveis, e o que eu sempre falo aqui para todos, né, quem me acompanha, sempre vê meus vídeos, que eu nunca deixo a medicina convencional de lado. Porque às vezes o que precisa para controlar aqueles sintomas que já está no corpo físico acaba sendo as medicações, né? Não tem outra forma. Então, muitas vezes a gente precisa entrar com medicação para ajudar nessa questão que eles têm muita coceira, faz ferida, né? Então, é necessário entrar com esse protocolo
para controlar o sintoma. Isso não quer dizer que a gente vai resolver o problema, porque é bem provável que a raiz desse problema esteja num aspecto mais aprofundado, né? Então, num aspecto emocional, nessa dinâmica da alma, né? Então, é muito mais profundo. Então, quando a gente pega essa parte holística para olhar uma questão, por exemplo, de pele, né? Como a Claudinha trouxe aqui da cachorrinha dela, então, né, ela já está com um tratamento, um suporte convencional, por exemplo, e só chega para mim para a parte holística. Eu geralmente uso várias ferramentas, é difícil eu até assim usar as ferramentas separadas, né? E até na hora de explicar para o tutor, eu geralmente acabo aderindo de todas as ferramentas numa mesma sessão, tá? Porque isso vai muito da sensação que eu vou sentindo do que aquele animal necessita naquele momento, né? E é claro que cada ferramenta a gente usa de uma forma. Então, nesse caso, dentro da holística, o que daria pra gente usar? O Reiki, né? Que o Reiki, ele é uma energia que nós canalizamos essa energia do universo, né? E eu, como reikiana, eu sou um canal dessa energia. E aí, essa energia, ela chega no animal ali, então a gente pode, em casos alérgicos, às vezes o animal ele tem alergia no corpo inteiro, né? Ele não tem num lugar específico. Então a gente pode fazer uma aplicação tentando ver ali os chakras, né? Porque os chakras são esses pontos de energia que todos nós temos, os animais também têm, né? Esses pontos energéticos dos chakras. Eles têm inclusive um a mais que nós, né? Falando dos principais. Então, a gente pode focar em alguns chakras, né? Entender também, porque é necessário você fazer um levantamento histórico de quanto tempo aquele animal ele tem, né? Aquele quadro de alergia, desde quando ele iniciou, se o tutor percebeu que esse quadro de alergia está associado a alguma coisa na dinâmica da família, porque não é por maldade, mas muitas vezes o tutor ele não percebe, né? Quando a gente começa a puxar na memória dele, fala, é mesmo, né? Sabe que ela, por exemplo, começou com essa alergia depois que de repente eu me separei, eu me separei do meu marido e realmente ela começou com essa alergia depois. Agora você falando, então a gente tem que ver as interações, né? Realmente. Boa noite para quem tá chegando. Gente, não se assuste. Só falando aqui, a live mesmo com a Amanda, a tutora, vai ser remarcada, tá bom? Que ela não pôde estar aqui, então hoje eu tô aqui fazendo só uma introdução da parte da terapia holística, tá? Só para avisar a Fê, o Carlos que chegou, boa noite, Fê. Então, aí a gente vai pegando esse histórico e vai abrangendo também para poder entender, né? Para depois ir para essa aplicação realmente ativa, né? E aí a gente pode usar o Reiki. O Reiki, como ele é uma energia, né? Ali circulante, a gente fala até de uma energia inteligente. Então ele ajuda, né? Nesses processos, às vezes, de dores que os animais podem ter até, no caso até da Sofia, que a gente ia comentar, a So, ela é uma gatinha idosa, né? Então, geralmente gato idoso tem muita dor articular. Apesar da gente, assim, julgar bastante essa questão de dor em gatos, né? Porque eles têm essa dificuldade de demonstrar dor, mas sentem, né? Principalmente quando no frio, às vezes ficam menos ativos. Os tutores de gatos geralmente são bem observadores, né? E percebe que o gato ele fica realmente mais quietinho. Então, e geralmente é pior no frio, né? E aí, essa parte do Reiki, principalmente, para a questão de dores, ela é muito boa, né? E aí a gente pede que essas sessões, elas sejam feitas principalmente uma vez por semana, né? Que é para você manter aquele animal num tratamento, né? Fazer uma rotina ali para você ir recolocando toda aquela energia dele que está em desequilíbrio e repondo no lugar, né? E reequilibrando esses chakras. E aí, com isso também, o que ele tiver de doença nesse corpo físico também vai ser melhorado, né? Porque é como se cada órgão, né? Cada parte, como a gente ali tem os 7 chakras,
eles são responsáveis, cada chakra é responsável pelos órgãos próximos, né? Então, se eu acabo aplicando naquele chakra e abrangendo aquela energia e reequilibrando aquela energia, isso, consequentemente, ele vai acabar influenciando nessa melhora, né? Desse sintoma, dessa doença, tá? Então, o reiki, ele pode ser utilizado. Outra técnica que eu uso é a cromoterapia. A cromoterapia, ela é um trabalho das cores. Então, na verdade, assim, hoje a gente usa essa questão, né, da referência da cor. Então, o verde, o azul, né, o laranja, o amarelo, que inclusive são as cores dos chakras, né? Então, cada uma tem a sua utilidade, mas o importante não é necessariamente a cor, mas é a frequência que cada cor emite, né? Então, dependendo da frequência que aquela cor emite, ela entra ali, ela adere naquelas células, e aí a gente tem o resultado que a gente precisa, né? Então, quando eu tenho um quadro, por exemplo, de inflamação, ele tá irritativo, né? Ele tá muito mais ativo do que deveria. E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente coloca um azul, por exemplo, que ele é como se fosse um anti-inflamatório, porque ele é calmante, ele acalma essas células que estão ali agitadas. Então, nas técnicas que eu uso, dá para colocar junto, né, o reiki e a cromoterapia. Muitas vezes eu uso a lanterna, né, da cromoterapia, enquanto eu tô aplicando o reiki. Tá? Então, dá para fazer essas ferramentas juntas, né? Não necessariamente separadas, conforme aquilo que eu vou sentindo ao longo da sessão. Outra coisa também que muitas vezes dá para fazer aí já separado, né, das sessões, são os florais, né? Os florais, eles entram também nessa questão holística, porque os florais, hoje eu trabalho com 2 tipos de florais, né, que é o de Bach e o de Saint-Germain, tá? Cada um ali tem a sua eficiência, cada um olha para o lugar, até dá para fazer os dois, né? Quando às vezes eu prescrevo, eu acabo prescrevendo os dois pegam aspecto energético, emocional, né? Muitas vezes a pessoa até traz aquilo que ela está sentindo também. Na maior parte das avaliações que eu faço de floral, eu receito para todos da família, né? Então, os animais tomam, mas os tutores também, tá? Porque é essa interação, né, que na verdade é importante. Esse é o papel hoje quando a gente fala dessa medicina veterinária sistêmica, ou até a terapeuta da família multiespécie. É olhar para todos esses aspectos, né, que inclusive estão ocultos nessa dinâmica familiar que hoje os animais são inseridos, né? Eu também tenho uma outra técnica que ela é até um pouco mais nova, que ela chama Karuna, tá? Essa interação, é o cuidado para toda a família. Muitas das vezes, eu até inclusive lá no consultório, né, ou também, porque são terapias, gente, é energia, então também dá para mandar à distância, é a mesma coisa, tá? É que tem pessoas que gostam de receber presencialmente, mas a questão, como é energia, ela flui, então tanto para o animal quanto para a pessoa, acaba que, né, vai tranquilamente, tá? Então, quando você começa a fazer, né, você começa a observar a frequência dessas sessões e dessas aplicações, você vai notando a diferença, inclusive os tutores vão trazendo, né? Depois que você sai daqui, o bichinho fica mais, dá pra perceber que começa a subir em tudo, fica mais alegrinho, né? Porque a gente vai fazendo essa reposição. E tem muito tutor que recebe junto, né? Então, às vezes, numa mesma sessão eu divido entre os dois, né? Ou muitas vezes, né, se é necessário mesmo, às vezes os dois realmente precisam dessa energia. Porque não tem mais como separar, né? E muitas vezes o animal ele não tá bem e isso mexe com o emocional do tutor. Quando o animal ele não tá saudável, isso mexe com toda a família. Então, por isso que quanto mais a gente manter esse tutor ali, né, naquele eixo, naquele equilíbrio dele, mais ele vai conseguir dar conta daquela demanda, porque um animal doente tem mais demanda, né? Deixa eu ver o que ele perguntou aqui. A cromoterapia também.
Quando eu aplico, né, quando eu faço, porque que nem assim, eu uso todas essas técnicas, né, eu uso junto à cromoterapia, o reiki, muitas vezes eu uso cristais mais para pessoas, não é todo animal que aceita você colocar o cristal em cima deles, né, tem mais sensibilidade, tem animal que nem gosta de você ficar tocando muito na hora do reiki, então, principalmente gato, né, então eu preciso respeitar esses limites que eles me impõem, para que seja uma sessão tranquila para eles, para que seja algo que realmente seja benéfico, né? Porque a partir do momento que você começa a forçar a situação, aí já não é mais legal, né? E principalmente, eu falo sempre de gato, porque eu tenho essa convivência, né? Muito ali juntinha com eles, muito íntima, e eu entendo que eles têm essa questão das limitações, né? E aí, se você passa disso, você já estragou tudo, até na parte clínica, tá? Então, eu entendo que tem que ter essas limitações. E aí, da outra técnica que eu tava falando para vocês é o Karuna. O Karuna, ele é uma técnica parecida com o Reiki, né? Ele até necessita do Reiki para dar essa base, só que os símbolos que nós usamos, eles são diferentes. São símbolos que, na verdade, a gente não pega essa canalização universal, né, como o reiki, e sim é uma energia da compaixão que a gente usa e símbolos específicos, né, e aí eles atingem mais a nível celular mesmo. Então, com o Karuna, por exemplo, eu consigo mandar o Karuna para situações passadas, né. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um cachorrinho que tá passando comigo, né, que ele na verdade, eu mando para ele a distância, e a tutora relata que ele tem medo, né? Ele tem medo muito de chuva, né? De barulhos. Então, nas sessões dele, eu consigo, né, mandar o reiki e mandar, inclusive, esses símbolos, né? Porque aí tem cada símbolo para uma coisa, um símbolo específico para esse medo conhecido, que é esse medo da chuva, né? Que isso ele me trouxe como uma conexão intuitiva do momento que ele era filhote, do dia que ele foi resgatado, que estava chovendo muito, que ele não se sentiu acolhido. Então a gente começa a mandar esse símbolo do Karuna lá, né, naquele momento que foi onde ele associou, né, ele associou que a chuva era uma coisa muito ruim, porque é barulhento, um filhote, né, então tem muita história por trás. Então o Karuna, ele tem essa potência, né? Ele tem essa potência, inclusive, de você tratar diretamente o ponto que tá doente, né? Seja ali na pele também, seja num próprio, no próprio órgão, né? Que eu queria falar. Então, depende de onde tem, você consegue. Tanto questões emocionais, ele pega também. Então, não existe uma ferramenta separada da outra, né? Uma é complementação da outra. E todas essas ferramentas, elas são utilizadas tanto para os animais quanto para os tutores. Porque hoje, que nem eu falei, como existe essa interação, né, entre eles, então é super importante a gente ter essa simbiose mesmo de tratamento. Porque a maior parte das questões dos animais não são deles, né? Que eu falei, no caso desse cachorrinho, tudo bem, ele teve uma vivência traumática e por associação ele continuou a ter medo de chuva. Então tem a história dele também. Mas muitas coisas acaba sendo da família que ele está inserido, né? Daquele sistema que ele está inserido humano. Um dia eu posso aqui fazer uma live só de relatos, né, em relação a essa parte, principalmente das constelações, essa parte do que os animais bioindicam nas constelações principalmente, né, onde eles costumam entrar nesses processos de desequilíbrios. É claro que a gente precisa abrir esse campo, né, agora a gente entrando aí um pouquinho mais na parte das constelações familiares, que aí já é uma outra ferramenta, né. Eu falo que hoje eu continuo trabalhando com a parte clínica, né? Então, cuidando ali do corpo físico que tá doente, uso a terapia holística, né? Com todas essas ferramentas para que possa reequilibrar, né? O emocional,
dos animais e das pessoas, e também a parte energética, e a ferramenta a nível de alma, que são as constelações, né? Que é essa ferramenta aonde vai ser olhado o que está inconsciente, né? Aquilo que está inconsciente naquele sistema, naquele processo. Porque as constelações, ela vai trazer esses laços invisíveis que nós temos com nossos ancestrais. E que a gente traz, às vezes, né? E são questões que não fazem fluir a nossa vida. Que já não necessitam mais passar de geração para geração. Mas ainda por uma questão da alma, né? De não ser conhecido. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. É necessário levar para a consciência. Então, por isso que a constelação, a dinâmica da constelação, ela mostra ali essas dinâmicas ocultas das relações, né? E aí, a medicina veterinária sistêmica, ela veio exatamente para isso. Para ter esse olhar, né, amoroso, de acolhimento para olhar para esses laços, né? Até ele comentou aqui da Lolinha. A Lolinha foi... a Eli foi... né, teve meio que uma guarda compartilhada da Lolinha. Lolinha ela era uma maltês e infelizmente, né, ela faleceu ano passado. Não deu tempo, né, dela... eu cheguei a cuidar um pouco dessa, porque ela teve muita coisa, né, muitas doenças, e eu cheguei a cuidar um pouquinho dela da parte holística, mas não deu muito tempo, né, e muito das vezes, gente, até a Eli falando aqui da Lulinha, né, que era uma cachorrinha maravilhosa, né, difícil de lembrar e triste, né, sempre é triste de lembrar da saudade, né, mas a terapia holística, ela também pode ser olhada de uma forma de um conforto de final de vida para um animalzinho. A terapia holística, ela pode ser olhada como você dar uma qualidade de vida para que esse animal possa fazer uma passagem tranquila. Um outro momento eu também vou fazer aqui uma live para vocês, para a gente falar sobre ortoeutanásia. Porque o processo, às vezes, da eutanásia, de eu tomar a decisão sobre essa questão de dar, né, esse aval de tirar a vida do meu animal, é muito pesado. Né? Então, eu preciso reconhecer isso, o quanto que isso, para mim, eu vou conseguir carregar isso depois. Né? Então, a terapia holística, ela pode ser uma ferramenta, né, para esses animais que, de repente, têm... são doenças muito graves que dentro da medicina veterinária convencional já não tem muito mais o que ser feito, né? Já tá fazendo todo o suporte ali, e aí às vezes aquele animal, o que aquele animal precisa somente é desapegar, né? Porque às vezes quem tá muito apegado em às vezes manter o animal aqui é a família dele humana. Então, ele continua estando aqui, mesmo com aquela dificuldade, né? Porque até recebi um vídeo esses dias de uma tutora, de um aspecto mais emocional, né? E espiritual também, em relação aos animais. Os animais, eles não têm esse tabu com a morte, como nós humanos, né? Que a gente fica o tempo todo pensando, existe outro lado, existe outra vida, para onde eu vou, de onde eu vim, né? Todo esse tabu, isso é humano. Os animais não têm isso. Eles sabem como é que é todo esse processo, né? De nascer, de viver e de morrer. Né? Para eles tá tudo bem, é natural. E aí, esse aprisionamento que eles ficam ali um tempo, é por conta da família. É porque muitas vezes eles sentem que a família não vai dar conta, né, daquela perda. Sim, Fê, é triste, né, se falar disso. Mas quando a gente vai
levando para a consciência e deixando essa questão da morte mais próxima, né? E ter esse olhar mais acolhedor, mais amoroso, né? A gente vai entendendo esse processo. E eu sempre falo, né, quando eu toco nesse assunto, eu sempre falo da minha Clarinha. Não tenho como deixar de lembrar. Já perdi vários animais, né? Até esse ano teve no final do ano passado teve a Naomi, que foi outra gatinha nossa aqui. Mas eu sempre falo da Clary, porque a Clary, ela foi... ela é, né? Não é só porque ela não tá mais nessa dimensão que ela deixou de ser. Mas ela é a minha conexão de alma, né? Eu falo que ela é uma das minhas almas gêmeas, né? Então toda essa parte de ferramenta terapia holística, ela sempre estava comigo. Ela me ajudava nas terapias, nas constelações. Ela era super bruxa, sabe? Assim, terapeuta, demais. E ela chegou em casa não foi nem por conta de mim, né? Ela chegou aqui, mas a gente teve uma conexão tão grande. E nesse processo todo, eu tive que em algum momento não pensar em mim, né? Quando ela começou, quando eu tive o diagnóstico dela, que ela teve doença renal, mas é uma doença renal que ela teve uma atrofia desse rim. Então, eu já sabia, quando eu vi aquele diagnóstico, eu já sabia que ela não tinha muito tempo, né? Que aquilo que ela ia ter uma vida muito mais curta do que eu pensei, porque eu já peguei ela adulta, né? Eu tinha uma média aí que ela faleceu com uns 9 anos. E tem gato que fica com 18, a gente perdeu uma com 19, né? A gente sempre quer que o animal fique mais, né? Então, ela me ensinou a esse processo de como ser, que está tudo bem. Eu tive com ela até o último dia da vida dela, até quando ela decidiu que ela precisava ir, né? Mesmo que eu não quisesse mais, mesmo que eu não assim, a gente libera, mas às vezes aquele nosso ego humano quer que fique a qualquer custo, né? Só que é um processo, é um trabalho mesmo de consciência. E até hoje, né, mesmo que a gente não tenha mais essa conexão material dessa dimensão, de eu pegá-la, de eu senti-la, mas a gente continua em conexão. Eu sempre sonho com ela sempre me visita, porque ainda existe esses laços. Então isso de certa forma sim conforta, né? Porque a gente fica assim nesse tabu, nesse desconforto interno em relação a isso. E os animais, eles têm essa missão, né? Essa missão maravilhosa desse companheirismo, de dividir a vida deles com a gente, de fazer a gente se reconectar com a nossa criança ferida, né? Aqui quando eu falo até dessa questão da criança ferida, porque todos nós somos, né, fomos criança um dia, e tem essa criança aqui, né? Aquela criança que teve momentos felizes, mas também que teve momentos que não foram felizes. Mas para aquele momento, para aquela época, né? Para aquela imaturidade que eu tinha, né? Aquela imaturidade de criança, de inocência, que eu não entendia o processo, que eu não entendia que minha mãe e meu pai estavam dando o melhor para mim, mas eu achava que eles não me amavam, sabe essas coisas assim? Então os animais, eles vão fazendo ao longo da vida a gente se reconectar com a nossa criança, com a nossa essência, né? Com essa conexão de sentir a nossa própria alma, né? De se reconectar com a nossa alma. E aí é onde até foi o início da live, né? Que aí a gente acaba voltando nesse início da live, da humanização. A gente tem deixado esses animais viverem na essência deles, né? O quanto que a humanização, né, em demasia tá demais. Isso não tem prejudicado, né? Não tem deixado o cachorro ser um cachorro, um gato ser um gato, né? Porque é como se não tivesse de acordo com as nossas regras, né? Para conviver conosco.
Se não está dentro das nossas regras, então quer dizer que não serve, né? Então são coisas assim que a gente precisa entender até que ponto eu estou fazendo por amor. O tutor, ele sempre faz por amor, né? E com amor, é sempre por amor, mas às vezes é aquele amor que sufoca, é o amor que adoece o tutor e adoece o animal, né? Então, é isso que a medicina veterinária, hoje, né, a medicina veterinária sistêmica, ela vem trazer para as famílias. Esse amor, né, não é deixar de amar, mas é você amar de uma postura diferente. É amar os animais da postura onde somos iguais, né? É claro que quando a gente fala, né, que aí a gente entraria numa questão de lei sistêmica, a gente acaba sendo, né, pode falar que o tutor ele é maior que o pet porque ele é um tutor, né? Ele é responsável financeiro, ele tem que dar comida, ele tem que dar água, ele tem que prestar ajuda, mas só por isso. Não é porque, né, a gente fala assim que a gente é muito racional, né? Que o ser humano é muito racional e o bicho, nossa, é bicho. Não por isso. Porque é cada um vivendo na sua espécie e precisa ser desenvolvido na sua espécie, né? Então, é importante a gente se fazer essas perguntas. O quanto eu estou deixando meu animal ser um animal de fato? O quanto que eu não estou humanizando demais esses animais? O quanto que eu não estou tratando ele como um bebezinho, que até a Mari falou aqui, um bebê humano? O quanto que eu não estou colocando ele no meio dos meus conflitos, né? O quanto que eu não deposito as minhas expectativas emocionais e infantis em cima dos animais. E todos esses processos, oi Márcio, boa noite, e todos esses processos são inconscientes, são dinâmicas que são ocultas, né? São dinâmicas que não é uma coisa assim fácil de entender, não, né? Por isso que muitas vezes é necessário essas ferramentas da visão sistêmica e muitas vezes não é só a constelação familiar, que a constelação ela tem aquele campo, né, e abre esse campo para olhar para essas questões mais aprofundadas, mas muitas vezes com uma consulta sistêmica já dá para perceber muita coisa, né? Hoje, mesmo numa consulta clínica, eu consigo entender qual é o papel daquele animal na família. Mesmo que eles não falem nada, assim, mesmo que não venha para fazer parte holística e sistêmica comigo, já dá para perceber, né? Porque, como eu falei, um animal doente na família, ele desestrutura todo mundo, e principalmente quando ele é o bebê da casa, né? Não que você não vai sofrer, que você, né, não vai se importar porque é um animal, não é isso que eu estou falando, mas é este equilíbrio, né? É entender que ele tem a força dele, da ancestralidade dele, né? Como um cão, como um gato, enfim, né? Da ancestralidade dele, da onde ele vem. E quanto mais eu deixo esse animal viver na essência, menos problemas ele vai ter, né? É claro que não tem como ser, né? 100% lindo e maravilhoso. Mas é um processo nosso de autodesenvolvimento, né? Que a gente vai percorrendo, que é um processo evolutivo nosso. Até, né, se der certo, que vai dar certo, né? Na semana que vem, a live com a Amanda, ela vai estar falando disso para vocês. Esse processo, o quanto está sendo bonito o processo da tutora. E nós iniciamos pela gata. Então, é uma questão mesmo de estar disponível para receber, né? E os animais têm esse papel, né, de fazer com que esse tutor ele olhe para as questões deles através das questões dos animais.
E a gente na medicina veterinária está aqui para isso, para acolher essas relações, olhar essas relações mais profundamente, né? E fazer essas reconexões de acordo com aquilo que é possível ser feito, né? Hoje, né, eu falei que até ia falar rapidinho, né? No fim acabou ficando uma live aqui até grande. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer, até sugestão também de tema de live, tá? E eu vou tirar uma cartinha aqui, né, pro pessoal que esteve aqui, que é um baralho sistêmico, que ele chama Despertamente, que eu uso nas constelações, e vou tirar aqui 2 cartinhas para vocês, vamos ver. Eu devolvo, cancelo e renuncio às expectativas dos meus pais para a minha vida agora. E a outra, eu amo tudo em você. Então aqui, né, eu deixo 2 cartinhas sistêmicas, 2 recadinhos sistêmicos que provavelmente vão se conectar mais com alguns do que com os outros, né? E eu fico feliz por vocês terem dado uma passada aqui, né? E peço desculpas novamente pela questão, né, da live, que muitos entraram esperando, né, aquele tema da live, mas por conta realmente dessa chuva, né, acabou complicando o lado da Amanda, né, com internet, com luz e tudo mais, tá? Então, gente, obrigada pela companhia e boa noite para vocês e um grande beijo. Sou imensamente grata por ser um canal facilitando a consciência de animais humanos através dos animais não humanos. Com muito amor e carinho, eu sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária, holística e sistêmica e terapeuta da família multiespécie.